A endodôncia técnica não existe mais. Por quê? Dá uma olhada no que eu quis falar. Por quê? A endodôncia hoje, medio a medio, tem que ser biológica e técnica. Assim, vamos diferenciar o tratamento endodôntico em conservador e radical. O conservador vai ser encarado pela proteção pulpar indireta, direta e a pulpotomia. A proteção pulpar direta é quando o paciente chega a nossa clínica com a pulpa exposta por cárie ou por traumatismo. Quando por cárie, não recomendamos a proteção pulpar direta. Sempre la recomendamos em casos de traumatismo ou de exposição acidental. A pulpotomia é quando estamos frente a um quadro de vitalidade pulpar irreversível, mas que vamos conservar a pulpa radicular. Sacamos a coronária e conservamos a pulpa radicular. Estes são os casos de tratamento endodôntico conservador. Sin embargo, há momentos que temos necrose pulpar e não podemos conservar a pulpa coronária nem a pulpa radicular. E nesses dientes também são divididos quando se tem lesão periapical e quando não temos lesão periapical. E vamos explicar por quê. A primeira coisa que o aluno deve pensar quando saca um raio-X, que é a ferramenta mais utilizada em la clínica, hoje utilizamos a tomografia em maior número de casos, e vamos explicar por delante, mas sempre que um paciente nos chega com um raio-X e miramos uma pulpa, não temos um microscópio, mas sempre temos que pensar que esta pulpa que acá está com células, vasos e nervios, está com uma comunicação direta com a dentina, por conta dos túbulos dentinários que saem da dentina e vão à pulpa. A importância clínica disto é que tudo que se coloca na dentina está em la pulpa, em maior ou menor quantidade. Más cerca ou más lejos de la pulpa, la dentina manda e comunica todos os materiais que são colocados arriba de ella. Esta pulpa coronária, sin embargo, se continua com a pulpa radicular e a pulpa radicular se comunica com o periodonto por conta de los forames acessórios apicales. Que importância clínica há? Há que o que se coloca na dentina está em la pulpa. O que se coloca em la pulpa está no periápice, porque não há barreira barrando nadie entre eles. É uma comunicação total, contínua, ininterrupta. Isto porque quem vai nutrir a pulpa é a sangre, os nutrientes do periodonto, ligamento periodontal, que vai por vasos e levar a sangre levar à pulpa sua nutrição. Isto é para que, quando um paciente chega a nosso consultório e esta pulpa está íntegra, vamos ver como se vê acá abaixo um osso alveolar de nome lâmina dura, que mostra, que indica ao cirurgião dentista ou odontólogo que estamos frente a uma vitalidade pulpar. Esta lâmina dura está pelo raio-X ininterrupta, contínua e branca, e radiopaca. Sempre que temos uma vitalidade pulpar, o periápice está regenado de fibras,
de vasos, de células e nervos. E no raio-X, o odontólogo vê uma área branca, uma área límpida e um osso alveolar branco. Quando temos uma lesão, a foto é assim. Você não vê, não há fibras, não há células, há amontoado, uma quantidade enorme de células inflamatórias, o osso alveolar, a lâmina dura está lejos e o raio-X se mira uma área oscura, negra, que indica que estamos frente a um quadro de necrose pulpar de larga duração. Por que de larga duração? Porque este processo já saiu do conduto, está fora do alcance das mãos do endodoncista. Porque todo o problema dentro do conduto fácil é removido pela instrumentação manual ou mecânica, e quando temos um quadro como esse, onde a infecção está fora do alcance do endodoncista, temos um índice de êxito muitas vezes menor, e vamos explicar depois. Esse é um outro caso de fístula, que quando o paciente chega à nossa clínica, só miramos uma área larga e oscura. Numa histologia, é isto que se vê: células inflamatórias de todos os tipos e exudato. Bem, vamos estudar, na classe de hoje, não vamos estudar a vitalidade pulpar por conta do tempo. É uma classe de 2 horas e pouco, para não cansar a plateia, diferente de um curso presencial, que você tem como a pessoa perguntar, se quedar um pouco mais fácil. Bom, então, assim, vamos falar da pior situação clínica, que é a necrose e lesão periapical. A primeira coisa é que sabemos que quando uma lesão periapical ocorre, em quase 100% dos casos, a presença bacteriana foi a responsável por isto. E a história começa em 1890, há muitos anos, quando Miller. E quando ocorre a necrose, solamente 20 a 30 famílias estão presentes. E esta dúvida se quedou por um tempo, hasta que Kakehashi, em 65, faz uma investigação quando mostra que ratones com vitalidade pulpar germ-free, quando se expulsa a pulpa, ela se forma puente e sem sequer tratamento. E lá outro grupo, que os ratones se quedavam contaminados, a pulpa exposta gerava cistos e lesões periapicais, mostrando que as bactérias eram responsáveis por isso. Depois, Jogren, assim, estudando clinicamente 3.000 casos, verifica que o índice de êxito é muito melhor no tratamento endodôntico de dentes com lesão periapical, visível radiográficamente, do que nos dentes sem lesão, sendo que nestes teria 70% e em os outros 90% a 95%. E por quê? Aí se começou, nesta época, depois, a estudar que teria esses dentes com lesão que os outros não tinham. E a primeira coisa que se verificou era a microbiota predominante. Por quê? Porque hasta a época de 1970 se creía que os dientes com lesão periapical, os micro-organismos predominantes eram os aeróbios gram-positivos. Porque, nesta época,
se tinha câmaras de anaerobiose inacessíveis às faculdades e poucas existiam nos hospitais porque de custo muito alto, e assim se creia que os dentes com lesão periapical eram portadores de micro-organismos aeróbios gram-positivos. Nesta época, de 50 a 70, 1950 a 1970, se utilizava como curação entre citas o paramonoclorofenol alcanforado. E por quê? Porque essa medicação era efetiva para os micro-organismos gram-positivos. Quando as câmaras de anaerobiose foram descobertas aos clínicos, aos hospitais, se verificou que isto não era na verdade, que nos dentes com lesão periapical, os micro-organismos anaeróbios eram gram-negativos, e que o paramonoclorofenol alcanforado não servia para desta medicação. Por isso, desde a década de 70 para 80, não se utiliza mais curação com paramonoclorofenol alcanforado, porque se descobriu que os micro-organismos predominantes eram aeróbios gram-negativos. E se começou a estudar esses dentes, esses micro-organismos, para ver o que seria fatal para a sua eliminação. E esse foi o primeiro trabalho no mundo que hicimos em nossa faculdade, em vivo, onde a maestra verifica que em dentes de humanos, 100% havia a presença de anaeróbios, numa reação antígeno-anticorpo. E depois, estudos seguiram em dentes permanentes, em dentes temporais, em outras técnicas de cultivo, que mostravam que eram micro-organismos anaeróbios. E se começou a estudar por que na cavidade bucal, de 1.000 espécies, numa lesão se encontra apenas 25 a 30 espécies. E 100 anos depois, Miller é visto em 1890 e depois Sandquist, em 1990, vê que isto ocorre porque há uma interação nutricional entre os micro-organismos. O que seria isto? Seria que, quando a cárie começa na cavidade bucal, temos o início um espectro bacteriano, mas que, quando essas bactérias adentram no conduto, sempre entre uma bactéria e outra vai ocorrer uma relação nutricional. Uma fornece comida à outra. Em outras palavras, a vailonela, se tem menadiona, quem vai comer são as porfiromonas endodontales, a prevotella, e uma dá a outra. Desta maneira, há bactérias que comem muitas coisas e há bactérias que comem poucas. E vai havendo uma seleção natural entre elas, e assim, quando uma lesão ocorre, muitas bactérias se morreram porque não havia comida para elas e não havia quem las fornecesse nutrição. Essa relação nutricional é muito importante, assim como a taxa de oxígeno, que quando a pulpa vai sendo consumida, essa taxa vai barrando. O vídeo não está formando, não está. Essa taxa vai barrando. E quando de 100% de oxígeno vai barrando e sacando do conduto, bactérias que lhe gusta oxígeno se morrem, as que não lhe gusta vão ser vivendo. E assim, inicia com gram-positivos, cocos, bacilos facultativos, mas quando a lesão ocorre, já temos gram-negativos, bacilos e espiroquetas anaeróbios.
Isto é o chamado shift microbiano, visto por Marsh Martin 100 anos depois de Miller. Esta taxa de oxígeno é muito importante porque seleciona em demasiado as bactérias do conduto e vão fazendo uma seleção de maneira que se queda 30 famílias mais ou menos. Sin embargo, o clínico não lhe interessa muito essa parte se não há aplicação clínica, mas é exatamente para a aplicação clínica que se estuda que bactéria se quedou, para que podamos dar uma medicação entre citas ou uma medicação local para que se combata o micro-organismo presente. Acá nesse quadro, se verifica que o oxígeno barra, mas ele barra hasta que se aproxime do zero. E jamais zero, porque só vamos ter oxigenação zero quando estivermos mortos. O que interessa isto? Interessa que numa lesão periapical jamais teremos uma cultura pura de bactéria. Quero dizer a vocês, jamais vamos ter só bacilos, só espiroquetas, só porfiromonas, só treponemas. Não, a cultura é sempre mista. Que interessa? A importância clínica é que, uma vez que temos uma cultura mista, não podemos utilizar antibiótico dentro do conduto, porque antibiótico dentro do conduto local hace uma resistência a bactérias que não lhe atingem. Nós sabemos que bactérias temos e assim é uma imprudência colocar medicação antibiótica como curação no conduto. E a ciência começou a procurar o que combater o micro-organismo anaeróbio. A primeira coisa é saber, como disse no começo da classe, que a microbiota do permanente é igual à microbiota do temporal. E em todas as classes. Se pode ver em cultura, que é a mesma, se pode ver em cultivo microbiano, que o temporal e o permanente têm a mesma microbiota, 100% anaeróbio. Isto quer dizer que a curação entre citas para um é o mesmo que para o outro. E que vemos que na coloração de grã, o mesmo, temporal e permanente. E em estudos mais sofisticados, que este de professor Paulo, na técnica DNA hybridization, mostra também que, através de sondas de DNA, a presença de gram negativos nesses condutos são de 90% de anaeróbios. Assim, a ciência vai, nesta época, há muitos anos já, buscar como tratar esses micro-organismos gram-negativos. E tratá-los, os temporais, assim como os permanentes. Uma outra coisa que o clínico necessita fazer, saber quando vai ser um conduto, um tratamento de conduto, é que quando eu vou a tratar um dente com lesão periapical, eu tenho micro-organismos, como esta seta lo indica, dentro do conduto. Mas, quando uma infecção é de larga duração, esta bactéria, depois que ela saca toda a pulpa, ela vai buscar comida na dentina. E todos esses pontos rojos que miram, que se apontam acá, são bilhões e bilhões de bactérias gram-negativas, em sua maioria, que se adentram pela dentina e comem o que há de melhor para elas, que é o colágeno. Nossa dentina
é rica em colágeno e colágeno é um prato principal para a bactéria. Esta área inacessível ao endodoncista tem que ser colocada algo para matar e combater esses micro-organismos. Em aumento maior, se observa em bilhões de micro-organismos no interior da dentina. Também no cemento, casi no ligamento periodontal, se encontram bactérias, que são as chamadas lesões endopério, que as bactérias atingem o cemento e são muito difíceis de serem tratadas por conta da medicação lejos do conduto. E finalmente, hoje, o pior que se observa é o biofilme apical, que são bactérias existentes no cemento apical, bactérias que não se são atingidas pela instrumentação, nem sequer manual, nem sequer mecânica. E vamos estudar um pouquinho esta infecção extraradicular, que hoje é uma das responsáveis pelo êxito pouco de seus dentes com lesão periapical. Isto é um trabalho de microscopia de barrido, onde o aluno sacou dentes com vitalidade pulpar e aqui se mira o forame apical. Mira que isto é muito interessante e vai se compreender as lesões que se chamam refratárias. Acá, em maior aumento, fibras no cemento. O cemento apical todo recoberto por fibras. Fora da luz do conduto, bactérias na superfície externa do dente, que se não há algo para colocar uma medicação, a instrumentação não vai combater. E se vê essa superfície de pescado, de escama de pescado, em toda a área. E, consequente, com uma quantidade de bactérias difícil de ser combatida. Porque essas bactérias se firram nessas lacunas e são muito difíceis de serem removidas. Em temporales, vou passar rápido porque a situação é a mesma. É só para vocês compreenderem que a situação é a mesma. Quando teníamos vitalidade pulpar, fibras, e quando se tinha necrose pulpar, bactérias na... momento. Uma outra coisa que gostaríamos de falar a vocês é que dessas 25 a 30 espécies bacterianas, algumas têm maior patogenicidade, outras menor. Por isso, às vezes, quando vamos tratar um conduto, temos, às vezes, fístulas, exudatos, outros temos uma situação de maior estabilidade. Por quê? Porque numa lesão vai importar o número de bactérias, a virulência, a presença da gram-negativa e a resistência do hóspede. Porque se eu tenho um número alto, uma virulência alta e uma resistência baixa, eu vou ter um tratamento endodôntico bastante difícil. Pero, a vezes, eu tenho um número baixo, uma virulência pode ser alta ou baixa, mas uma resistência alta do paciente. E assim, tenho um tratamento um pouco mais tranquilo. Mas, a primeira coisa que eu me gostaria de falar a vocês é a importância desta bactéria gram-negativa, para que podamos encontrar uma medicação e combatê-la. O que é a bactéria gram-negativa? A bactéria gram-negativa é uma bactéria que, isso todos são trabalhos de nosso curso de pós-grado, que ela é tão importante o que ela secreta de seu interior, como o que ela possui em sua superfície. Na superfície desta bactéria,
temos 10 a menos 6 milhões de um hilo de cabello chamado LPS bacteriano. Vou pedir para você falar um pouquinho aqui. E esta LPS foi motivo de tese de maestria, de doutorado, de um maestro de nosso grupo de pesquisa, o professor Paulo Nelson, que vai falar um pouquinho aqui também, porque é muito importante sua apresentação. Essa endotoxina, em verdade, essa bactéria, quando ela... o vídeo não está passando, Paulo. Não está passando o vídeo. Não explode. Não sei por quê. Essa bactéria, isso aqui era um vídeo. Um momento. Na explosão desta bactéria, um vídeo muito rico e que mostra que quando esta bactéria se muere, ela explota. E quando ela explota, ela libera todos esses pontos rojos e amarillos para a lesão periapical. Assim, esta bactéria é tão mal morta como viva, porque quando ela se muere, vai liberar endotoxina por toda a área do diente, do ligamento periodontal. Mas o vídeo não está abrindo e não me desculpe. Aparece uma clave de suave e não abre. Assim, quando essa bactéria explota, aqui também ela não está abrindo, essas células, esses pontos rojos, elas se grudam, elas se colam no dente e não saca, a não ser por raspar. Na corrente circulatória também não está passando nenhum. Na corrente circulatória, há receptores para o LPS e assim não se necessita preocupação nestes casos. A preocupação é quando ela está colada ao dente. O problema da endotoxina é que a endotoxina para o organismo é um mal contínuo, porque sempre presente, ela libera, aciona as interleucinas e prostaglandinas para o dolor e acionam a inflamação e a reabsorção óssea. Sempre que tenho endotoxina presente, tenho reabsorção óssea. Venha cá, Paulo. E aqui, quero que professor Paulo habla um pouquinho sobre, acerca de sua primeira tese, que no mundo foi o primeiro trabalho em vivo para estudar endotoxina em condutos radiculares. Com a palavra. Apresentam 1 milhão de moléculas de endotoxina encaixadas em sua superfície. E quando esses micro-organismos se muerem ou se multiplicam ou sofrem alguma agressão desde o ponto de vista físico, há a liberação dessas moléculas de endotoxina para o meio onde estão. Não passa. E como le habló, a endotoxina liberada em la lesão periapical vai sofrer uma adesão irreversível a todos os tecidos mineralizados, como cemento, dentina, hueso, esmalte. E nas diferentes áreas da odontologia, como por exemplo a periodôncia, com a raspagem e alisamento radicular, se hace a eliminação do LPS. En la prótesis, por exemplo, a endotoxina que se queda aderida aos implantes e com isto ocasiona inflamação e reabsorção do hueso, quando se tem uma periimplantite, se hace lá o cambio do implante contaminado com LPS. Pero en la endodôncia não há como se hacer a eliminação da endotoxina, da LPS, que está aderido ao osso da região periapical, porque nossa lima, nossa solução de irrigação não
atinge estas áreas, estes sitios. Então, sempre que temos LPS em nosso corpo, há livro muito interessante que se chama The Cell, a célula de Lewis Thomas, que habla assim, que nosso organismo se queda em pânico quando tem contato com a endotoxina. Nosso organismo põe todas suas defensas à disposição do nosso organismo quando tem contato com LPS. E para isto, ocasiona inflamação e reabsorção do hueso para fazer a eliminação da LPS. Se autodestruindo. E isto é mecanismo muito importante em la gênese da lesão terapical. Assim, quando a endotoxina se queda em la circulação do sangue, da microcirculação, esse LPS sofre acoplamento a uma proteína que se chama LBP, proteína ligante da endotoxina, e sigue na corrente circulatória até ter contato com o macrófago. E quando tem contato com o macrófago, hace a ativação deste macrófago, e com esta ativação vai ocorrer liberação de muitas citotoxinas inflamatórias e de reabsorção de hueso, como TNF, interleucina 1, 6, 8, prostaglandinas, que são mediadores da inflamação e da reabsorção. Então, toda nossa técnica de tratamento endodôntico, que depois Lea vai falar para você, professora Lea vai falar para você, tem como objetivo não somente a muerte do microorganismo, porque quando se muere, há liberação de endotoxina, inflamação e reabsorção do hueso. A técnica operatória para o tratamento endodôntico de dentes temporais e permanentes tem que ter como objetivo principal a muerte de los microorganismos e também a inativação de la endotoxina bacteriana, da LPS. E hicimos algumas investigações em 2012, que foram publicadas no Journal of Endodontics, o melhor periódico, a melhor revista de endodôncia do mundo, onde evidenciamos em vivo, em dentes de perros, que quando se põe endotoxina, não empregamos microorganismos, empregamos só a endotoxina. Quando se põe a endotoxina no conduto radicular de dentes de perros, depois de 30 dias, tendremos o desenvolvimento de lesões periapicales. E histologicamente, você já falou disso? Histologicamente, este é ápice de dente de perro, onde ponemos a endotoxina no interior do conduto, e depois de 30 dias, infiltrado inflamatório muito severo, destruição das fibras do ligamento periodontal, destruição do hueso, e intenso infiltrado inflamatório, solo pelo contato do organismo, da região periapical com LPS. Então, nossa técnica operatória tem que envolver passos técnicos para a inativação da LPS. E esta é uma outra investigação que fizemos em dentes de ninhos, em vivo, dentes de ninhos com lesão periapical, e fizemos a abertura coronária e a coleta de material do conduto radicular, e depois, por kit, fizemos a quantificação de LPS, de endotoxina bacteriana, em los condutos de dentes de ninhos em vivo. E miramos que, quanto maior as lesões, a área da lesão periapical, maior os níveis de endotoxina no conduto radicular. Então, quanto mais endotoxina temos, maior é a área de las lesões periapicales.
Lea. Muchas gracias. Essa endotoxina começou a ser pesquisada pelos autores e as medicações quase todas foram pesquisadas. Dentre elas, o paramonoclorofenol alcanforado, o formocresol, a clorexidina e o hipoclorito. E se verificou que nenhum dessas substâncias atuam na endotoxina. Mas o motivo para se abandonar o paramonoclorofenol alcanforado da endodôncia. E depois outros estudos também verificaram que o formocresol não atua na endotoxina e por isso não serve para dentes com lesão periapical. Bem, outra coisa que começou a ser estudada para combater a endotoxina foi a solução irrigadora. E em nosso pós-grado verificamos que em histologia, sempre que é o padrão ouro para se verificar a reação periapical, que quando se colocava o LPS, se tinha lesões imensas, enormes. Quando se utilizava o hipoclorito, persistia o mal, mostrando que a endotoxina não era combatida pelo hipoclorito a 1%. A 2,5, lo mesmo. Também não havia combate à morte, à inativação da endotoxina. A 5,25, um pouquinho melhor, com menos células bacterianas, uma inflamação menor, mas também não seria ideal para a endotoxina. A 5,25 também é uma solução forte e que tem que ser colocada com cuidado, com certo zelo na região periapical, porque atua de uma forma maléfica ao conjuntivo. A clorexidina também não serve para a endotoxina, porque, además que no inativa, a endotoxina causa um derrame vascular, porque perfura o vaso sanguíneo. E o soro fisiológico também não serve para a endotoxina. Bem, visto que a solução irrigadora não é suficiente para combater, se buscou a procurar outra técnica, o láser. Nossa faculdade, nesta época, se comprou 2, 3 tipos de láser, e essa investigação, que é o IA e o IAG, mostra que o láser não serve para endotoxina. Por quê? Nesta investigação, se fazia a instrumentação do conduto e fazia a aplicação do láser como manda o fabricante. E se verificou que um aparato de quase $60 mil, uma punta cara de $200, e que nem sequer diminuiu a quantidade de bactéria, de endotoxina bacteriana. O láser não inativou. E como se inativa esta endotoxina, então? A primeira pessoa que fez isto foi um biólogo, não foi um odontólogo, que ele verificou, uma vez que se sabia que hoje não podemos ter somente a morte bacteriana, porque sua parede celular regenerada de endotoxina necessita ser combatida e que esta bactéria necessitaria ser inativada. E a primeira pessoa que fez isto foi Safad Nichols, em 93, quando ele vê que o lípido, o LPS, denominada lípido A, que é uma bactéria, uma composição química de ácidos graxos e açúcares, quando você coloca um hidróxido de cálcio, não está passando o vídeo, mas deixa, esquece. Esse vídeo também não vai passando, não sei que programa que tem, que todos os vídeos não estão passando. O que se passa nesse diapositivo é assim.
Quando você coloca um hidróxido de cálcio numa molécula de LPS, ela se rompe nesta parte branca e na parte roja, e se transforma em aminoaçúcares e ácidos graxos que são atóxicos. Esse é um vídeo que mostra a quebra, o rompimento da molécula pelo LPS, da endotoxina pelo hidróxido de cálcio. Em vivo, o professor Paulo Nelson Azeitiolo mesmo. Em um lado del diente, se coloca o LPS e vê as lesões periapicales, e no outro lado ele mescla o hidróxido de cálcio com LPS e verifica que a lâmina dura estava presente. Havia inativado o LPS em vivo. Assim, depois desse primeiro trabalho de Paulo, que has apresentado a vocês agora, se iniciou uma série de investigações com hidróxido de cálcio, com outros veículos, com polietileno, com água, com glicerina, para se verificar qual era a maneira mais fácil de levá-lo ao conduto. E se chegou a uma situação clara que o LPS era inativado pelo hidróxido de cálcio. Hasta o momento, a única medicação biológica para combater a endotoxina. E nesses estudos, com todas as substâncias de veículos, se verificou que o que mais se adapta ao tempo de utilização é o polietileno glicol 400. Depois, se quedou a estudar a clorexidina associada ao hidróxido de cálcio, porque se creia que ia melhorar as propriedades do hidróxido de cálcio no combate à endotoxina. E nesse estudo, a professora Raquel, também de nossa faculdade, de nosso pós-grado, verificou a pasta à base de hidróxido de cálcio associada à clorexidina 4% em quase todas as investigações biológicas pertinentes à área. E nestas investigações, a professora viu é mesmo com clorexidina ou CIEM. Verificou que em dentes temporales, a adição da clorexidina não forneceu benefícios adicionais entre si. E assim, os efeitos maléficos da clorexidina no conjuntivo hicieron com que o hidróxido de cálcio se fuera puro, sem clorexidina, a melhor opção. E por quanto tempo? Hasta 1970, se creia que 7 dias era um tempo exato para a medicação em tecidas. Mas Nerwick, em 93, mostra que onde se encontra a maior quantidade de endotoxina, que é o terço apical, o hidróxido de cálcio tarda 14 dias para passar por toda a dentina radicular e inativar o LPS bacteriano. Este foi uma investigação in vitro azeitio por Nerwick, que mostra que o mínimo era 14 dias, e o ideal seria 21 a 30 dias. Hicimos isto em vivo, para verificar o que Nerwick havia hecho. Neste grupo controle, 7 dias, a lesão persistia igual. Com 15 dias, como azeitio Nerwick in vitro, e aqui estamos vendo em vivo, a lesão estava bem, com já formação de fibras, mostrando que a endotoxina foi inativada pelo hidróxido de cálcio. Às 30 dias, muitas vezes melhor. Mas se o protesista, se o odontólogo não pode esperar 21, 30 dias, 15 dias da endotoxina. E acá, por o raio X, o lado do perro que não havia
curação, e aqui, depois da curação, mostrando lá a presença da reparação atápica. E aqui também é uma investigação rica de um aluno no maestro de aqui, Francisco, de acá, que mostra que o hidróxido de cálcio atua na sementogênese apical e promove a recuperação do fechamento biológico do ápice radicular. E que o tratamento com o hidróxido de cálcio inativou a endotoxina, mas promoveu na reparação apical rica. Outra importância clínica que gostaríamos de dizer a vocês é que, naqueles casos de microscopia de barrido, onde mostramos a vocês que a bactéria se localiza fora do conduto, na área externa do ápice, quando temos que levar uma curação, a única curação que podemos levar a um periápice é algo biológico e que seja reabsorvível. E, nesse caso, a pasta de hidróxido de cálcio, estou dizendo pasta e no cimento, a pasta à base de hidróxido de cálcio pode ser levada além do forame. E isto faz com que você atue na endotoxina extraradicular, diminui o edema para o osteoclasto e a reabsorção sofre uma diminuição acentuada na presença do hidróxido de cálcio. Acá, histologicamente, mostrando isto. Onde você extravasa, ultrapassa o hidróxido de cálcio no ápice, pasta, aqui está uma formação de uma barreira, o exudato está contido e a reparação vai ocorrer. Acá são dois incisivos que você é muito importante, depois da instrumentação manual ou mecânica, que você coloque um instrumento de limpeza de nome instrumento apical foraminal no comprimento total do dente, sem extravasamento, limpa o forame e assim coloca a pasta para além. Em 15 dias, 20 dias, essa pasta será reabsorvida e a lesão estará menor e bem menos escura. Esta inativação ocorre imediatamente com o contato do hidróxido de cálcio, que tem um pH 12 e que para a ação do osteoclasto, que lhe gusta 3,5, 4. Sempre esse extravasamento é benéfico quando se há pastas biológicas e a lesão periapical regride em poucos meses. Bem, depois do tratamento combatida a bactéria, vamos ter que colocar a obturação. E a obturação é tão importante ser biológica quanto a curação, porque é tão importante o que se retira do conduto quanto o que nele se coloca. Uma outra tecnologia que se está utilizando, intentando, e nosso curso de pós-grado foi os primeiros a estudar isto em vivo, é a terapia fotodinâmica APDT, tão utilizada e tão rica na periodonte. Iniciamos com o professor Novaes Júnior várias investigações estudando o corante, estudando o tempo, estudando a aplicação da PDT nos condutos. Assim, hacíamos na busca de uma sessão única. E assim, depois da instrumentação, esse é o aparato da elbo, da terapia de APDT, e que você leva no conduto radicular, coloca um corante, faz a aplicação do láser e, com certeza, a ação bacteriana é rica. O problema é que, sin embargo, ele elimina a toxicidade do LPS e da bactéria, ele está muito danoso ao tecido.
hasta o momento danoso. Estamos cambiando o corante, cambiando o tempo de aplicação, cambiando a forma, o tempo do láser, e para ver se melhoramos. Por quê? Quando você compara a PDT com outras curações, a PDT tem um excelente resultado. Mas quando você compara PDT com o hidróxido de cálcio, o hidróxido de cálcio, todavia, é melhor que a PDT. Outras investigações estão sendo feitas por professora Raquel também, e que vai com seu aluno orientado, e que mostra que a pasta base de hidróxido de cálcio, todavia, é melhor que a PDT até o presente momento. Sem dizer que é uma técnica promissora e que estamos tentando adaptá-la a outras situações clínicas, de corantes, tempo de luz e outras coisas mais. Vamos passar uma sequência clínica só para recordar o que dissemos até agora. A técnica é simples, mas tem que ser passo a passo bem hecha. Iniciando por uma técnica onde todo está muito bem esterilizado, muito bem hecho uma anamnese, raio-X, aislamento do campo operatório, abertura com fresas esterilizadas, depois cambia e o desgaste compensatório. A abertura, o desgaste compensatório é muito importante porque toda lima, manual ou mecânica, deve penetrar no conduto sem pressão, para que não tenhamos fratura de instrumentos. E um passo operatório importante para não levarmos endotoxina e não provocarmos flare-up no periápice, uma agudização, dolor, é fazer a neutralização do contenido cético tóxico, que é uma limpeza do conduto antes da condutometria. Assim, levamos uma lima compatível com o diâmetro do conduto, aqui seria 40, um quarto de volta, irriga, aspira. Depois a 30, a 25, hasta que atinjamos 3 milímetros aquém do conduto, do ápice. 3 milímetros aquém, aí o conduto está limpo, aí eu venho com a minha lima de odontometria, de condutometria, e vou fazer a condutometria 1 milímetro aquém do ápice, da abertura apical. 1 milímetro aquém é muito importante, por quê? Porque se nós outros estamos 1 milímetro radiográfico, estamos a 0,5 histológico, e é uma instrumentação que não vai irritar o periápice. Hoje temos os localizadores foraminais, que nosso curso de pós-grado já estudou quase todos, e temos mais de 10 publicações com localizadores foraminais. Desbaraninho é uma excelente técnica, diminui o número de radiografias e não há rápido e uma precisão de 95 para arriba de precisão com quase todos os localizadores, dos mais caros aos mais de custo baixo. Depois vamos da condutometria, vamos fazer a preparação, que nesses dientes é muito importante que o hipoclorito seja 2%, para que ele ajude na limpeza. Estamos dizendo que ajuda na limpeza porque já mostramos a vocês que a solução irrigadora não inativa a endotoxina bacteriana. Assim, o volume de solução irrigadora é mais importante que a sua concentração química. Por quê? Por mais que você irriga 1 minuto, 2 minutos um conduto, ele não vai ultrapassar a dentina radicular toda. E assim, é muito importante que você limpe por ação mecânica
com uma solução dissolvente de hipoclorito a 2%, 2,5%, e que vai ser uma limpeza efetiva, sem riscos, como esta, que é um hipoclorito que saiu do conduto a 5,25 e que nem sequer se inativa a endotoxina bacteriana. Uma outra técnica para aspiração e reparação e tratamento endodôntico é o Endovac, que é a pressão, é uma técnica muito inteligente, um aparato rico para aspiração e irrigação por pressão negativa e que, em cultivo e em histologia, hecho com o professor Néstor Cuenca, essa investigação mostra que a irrigação com Endovac promove uma reparação muito rica porque permite uma limpeza muitas vezes mais efetiva que a irrigação manual. Uma outra coisa do Endovac é a avaliação microbiológica, que, quando utilizado e que os estudos mostram que a ação osteoclástica é menor, mostrando que o Endovac é um aparato de investigação fantástico e que de grande futuro na endodôncia. Preparação mecânica ou convencional, ou manual ou mecânica. A instrumentação convencional, hoje se sabe que a biomecânica, quando muito bem hecha, ela tem, do ponto de vista bacteriano, o mesmo resultado que a manual, que a rotatória. Sin embargo, para ninhos e também para adultos, a instrumentação rotatória diminui 1/3, 2/3 do tempo que você gasta numa instrumentação manual. Desta forma, em ninhos, por exemplo, se vamos tardar 60 minutos para instrumentar pela técnica manual, pela instrumentação rotatória, vamos gastar 20 minutos. Isto, para ninhos, é muito importante. Um ninho se quedar 30 minutos ou se quedar 60, 90 minutos com a cavidade bucal aberta. É muito mais confortável e fácil de se trabalhar com rotatório em ninhos. A instrumentação rotatória, assim, para ninhos, todavia, está em estudos, porque temos limas, temos técnicas já comprovadas, sistemas utilizados para dentes permanentes e que são adaptados aos dentes temporários. E um deles é o sistema ProTaper, que serve para alunos e que serve para dentes desíduos, como serve para dentes permanentes. Nós estamos iniciando, e já temos uma publicação com um maestro de Peru, da Universidade, como chamamos? Do Gilmer, que estamos estudando com o microscópio confocal de 3D, toda a instrumentação, todo o conduto, os diâmetros dos condutos, para depois vamos estudar limas adaptadas aos dentes temporais. A técnica rotatória é muito simples, muito fácil de fazer, porque os dentes temporais não têm curvaturas, são condutos quase sempre retos e fáceis de manipular. A importância é que cada câmbio de instrumento, você sempre irrigue, aspire com hipoclorito a 12,5 e sempre a cânula associada a aspiração associada à irrigação. Jamais irrigue, depois aspire. Aspirar e irrigar é uma coisa conjunta. E depois se seca bem o conduto, lava, irriga bem e se coloca a pasta. Esta pasta de hidróxido de cálcio com polietileno glicol 400 pode ser hecha com agulha 27G
largo, ou pode ser com lentulo, ou pode ser com limas espaçadores. Cada persona adquire uma maneira fácil de fazer a técnica. A agulha é muito fácil porque você coloca um top com o limite da condutometria e em 30 segundos esse conduto está obturado. Este é um teste com a lima SAF, que mostrou também para a odontopediatria um resultado bueno. E estamos verificamos que o ProTape e a SAF promoveu uma limpeza melhor que a manual. E acá está com Gilmore, de Peru, um trabalho muito rico, que está já publicado, que vai nos fornecer resultados para podermos idealizar uma lima para adultos, para ninhos. Desculpe. Sempre depois da instrumentação, aplicação do EDTA líquido por 3 minutos, sempre. O EDTA pode ser feito em farmácia de manipulação ou comprado na dental, de custo muitas vezes maior, mas que oferece o mesmo resultado da farmácia de manipulação. Quero dizer a vocês que a marca comercial ou da farmácia de manipulação, de custo muitas vezes mais baixo, o resultado histológico é o mesmo. E a medicação entre citas, necessária ou não? Hasta o presente momento, sim. Quando nós temos quando temos dentes com lesão periapical e que agora, a esta altura da classe, vocês já viram que temos a infecção extraradicular, que temos bactérias nos túbulos, que temos nas crateras, que temos no cemento radicular. Eu necessito algo que se leve ao conduto entre citas, porque a terapia fotodinâmica, todavia, não está lista. E outras coisas estão em estudo, mas não chegamos a nada para que podamos fazer a sessão única. E esta é uma agulha para se levar hidróxido de cálcio muito boa, que é siliconizada, e ela pasta por essa agulha com maior facilidade. É da Septodonte, uma agulha muito boa. E quando se utiliza esta seringa, uma forma é passa glicerina para limpar a agulha e depois se coloca no conduto a pasta com um quarto de volta e vai cambiando hasta recuando da condutometria até a cervical. Em 30 segundos, o conduto está regenado. Muito fácil trabalhar com esta pasta. Depois de regenado, se coloca um ionômero de vidro ou se restaura para a próxima cita. 14 dias ou 21 ou 30. Mais ou menos a redução de anaeróbio se dá por conta de 90%. Se puder deixar 20 ou 31, melhor. Se não, 15 dias basta. E aí vamos obturar. Hasta o momento, tudo foi igual. Temporal e permanente. Agora não será mais. Porque obturar permanente é com cono de gutapercha e cimento obturador. Obturar temporal tem que ser com pasta, com material que não reabsorve. Para permanentes, temos o Cialapex Express, agora saindo outro Cialapex novo, nos Estados Unidos, mas todavia não recebemos para investigação. Tem um ótimo resultado biológico, um excelente resultado biológico, e os outros cimentos, como a AT Plus, também
um cimento de boa compatibilidade, só não pode ser ultrapassado porque não tem, depois não reabsorve e há formação de granuloma. Se tienes todo o cimento obturador deve ser quedar dentro do conduto, jamais fora do conduto, evitando sempre seu escorrimento. E para destemporales, temos que ter um material que seja reabsorvível, para quando a risólise ocorrer, que nós vamos fazer a reabsorção do cimento se ocorre conjuntamente com a raiz. Antes, teníamos, acá em Brasil, mundo também, pastas em base de iodoforme, que hoje não se utiliza mais. Por quê? Porque esta pasta não serve para endotoxina esta pasta, ela tem uma ação irritante larga e tem também uma resistência para algum tipo de vírus. Esta pasta de iodoforme, o iodoforme não pode ser levado mais ao conjuntivo e ela causa um derramamento vascular largo. Mal para o conjuntivo e mal para a reparação apical. A cimento de óxido de zinco e o renol, hoje também não se utiliza mais para obturar conduto, porque o renol já se sabe há mais de centenas de trabalhos que ele é um irritante tecidual, que é citotóxico, e que ele causa, o pior de todo, é a inibição da respiração e indução da morte celular, porque ele vai derrando as células sem respirar, e esta célula vai se morrendo lentamente com o decorrer do tempo, e assim o eugenol não pode mais ser utilizado como cimento obturador, nem sequer para permanentes, nem sequer para tecidos, para temporário. Histologicamente bastante irritante e também causa uma inflamação contínua. As pastas de hidróxido de cálcio, a base de hidróxido de cálcio, até o presente momento, é a mais utilizada para obturação de dentes temporais. Esta pasta, você coloca um pouco de polvo só de óxido de zinco, não é o renol, só é o polvo, e ela mostra uma obturação rica, bonita e bem compacta. E você pode levar com lima, com lentulo e com espaciadores. A ação biológica é rica e permite a reparação. A obturação é muito simples e assim temos a diferença que para permanentes, cono de gutapercha, cimento obturador, para temporais, tem pasta em base de hidróxido de cálcio espessa com óxido de zinco. Esta obturação, esta pasta, ela deve ser, quanto mais dura, quanto mais firme for, melhor você coloca, e mais fácil se coloca, e mais fácil se condensa com espaçadores verticais. Desta maneira, se leva no interior do conduto, dá um quarto de volta e deixa esta pasta se queda e depois você vai condensando. Aqui a técnica. Irrigação sempre com as limas, sempre com irrigação com a aspiração. Muito fácil, rápido.
a técnica é muito fácil e hoje temos um material rico para se colocar depois da obturação, que é a biodentine. A biodentine, depois, você pode restaurar é um material rico e biológico e que não causa descoloração da superfície dental. E uma outra coisa que queria falar a vocês é a nova tecnologia que existe para observarmos a reparação depois de um tratamento endodôntico, que é a tomografia. A tomografia será o futuro da odontologia. Por quê? Porque a tomografia, a cada dia que passa, se introduzem aparatos com menos radiação, de custo menor, e que nos fornece uma realidade semelhante à histológica. Porque o raio-x, a realidade que nos dá o raio-x é muito diferente da histologia. Esse é um trabalho de um aluno nosso, que hoje maestro, que mostra que ele compara raio-x, tomografia e histologia. E mostra que quando eu tenho um êxito de 90% pelo raio-x, eu tenho de 60% a 70% por tomografia e tenho de 60% a 70% por histologia. Francisco mostra que a histologia, que é a realidade, o padrão ouro na verdade, depois do tratamento, é igual à tomografia, ao passo que o raio-x sempre mostra uma realidade melhor do que é na verdade. Pensamos que o futuro todos irão trabalhar, não em todos os casos, mas na maioria dos casos difíceis, com a tomografia. E em humanos, igual. Devemos dizer a vocês que as lesões, por pior que seja, quando bem hecha, quando a cadena cética é boa, quando a técnica é bem hecha, quando a curação se queda 14 dias no mínimo, a reparação é rápida, é muito rápida. E que o êxito do tratamento endodôntico, ele vai depender de todas as técnicas serem bem hechas, desde a abertura hasta o final. Abertura, desde a anamnese hasta o final. Inovações. Uma outra coisa que queria dizer a você, para finalizar esta classe, é que estamos buscando a sessão única. E essa sessão única, que é um sonho para o endodoncista, porque o paciente volver na segunda cita significa um tratamento mais caro, significa um tratamento mais lento, mais demorado, significa o paciente ter que volver e muitas vezes não pode. E estamos buscando inovações que vão, talvez, quizás, levar a poder decontaminar essa dentina com uma cita sola. Uma dessas coisas, já estamos no final para a publicação de uma curação com nanopartícula, nanoformulação da pasta em base de hidróxido de cálcio com nanopartículas. E estas nanopartículas, quizás, passe por la dentina e não vai necessitar uma segunda cita do paciente, mas todavia não está listo esta conclusão. E quer falar um pouquinho? E aqui nós estamos iniciando uma nova linha de pesquisa com a coordenação da professora Raquel, que eu também queria que ella falasse um ratito solo, porque isto é uma novidade
rica na endodôncia, inédita, e que já estamos com 2 teses listas e uns resultados ricos e que são com os probióticos. Que queria que Raquel falasse 5 minutos e depois eu. Entonces, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La idea de utilizar los probióticos en la endodoncia está primeramente en su definición, que son microorganismos vivos que, quando utilizados em quantidades adequadas, são benéficos ao huéspede. Assim, muitos trabalhos em odontologia utilizam os probióticos para o tratamento de diferentes patologias. Especialmente em la periodoncia, há muitos trabalhos de nossa universidade, que mostram que os probióticos podem ser utilizados junto com a terapia convencional. Outros estudos mostram buenos resultados para o tratamento em outras partes da odontologia, como em el tratamento de mucositis, por exemplo. E aí, então, hicimos trabalho em dientes de ratones, utilizando os probióticos en el agua para de los ratones y también como solución irrigadora de irrigación de los conductos. Y los resultados preliminares, los primeros resultados mostraron que en comparación con el hipoclorito de sodio, los probióticos fueron buenos, fueron mejores para el desarrollo de las lesiones periapicales. Entonces, hicimos también la actividad antimicrobiana contra 10 diferentes bacterias presentes en los conductos y también la acción, el efecto del probiótico como solución de irrigación en conductos de ratones y su influencia en desarrollo de las lesiones periapicales. Otros estudios que estamos haciendo son de interferir en el proceso de inflamación, en el proceso inflamatorio de las lesiones periapicales. Y ahí, especificamente, estudiar los neutrófilos. Porque sabemos que son tres los mecanismos de defensa que los neutrófilos participan: fagocitosis, de granulación y con las trampas extracelulares de neutrófilos. Sabemos de la literatura que mucho se relaciona las trampas, las NETs, com diferentes patologias sistêmicas, como lúpus, influenza, sepsis, vasculitis, e também com a COVID-19. Este estudio nos mostrou que los pacientes com COVID-19 tenían niveles más altos de NETs en el plasma, en el aspirado traqueal y en el tejido pulmonar. Por isso, estamos buscando estudiar el papel, el efecto o la participación de las NETs en el desarrollo de las lesiones periapicales, también en dientes de ratones, con las análisis microscópicas. Aquí hay repercusiones. Esta classe de investigação com os probióticos, a nós nos parece promissora, porque o probiótico não causa dano à célula, não causa dano ao tecido, e ele causa
uma reparação, um combate bacteriano do ponto de vista histológico fantástico. Eu penso que essa é uma linha de investigação promissora. Estamos com um aluno acá de Peru, que estamos em nosso exame de qualificação, que com certeza vamos estudar com esse aluno alguma coisa em probióticos, porque é muito importante que o aluno leve ao país que vuelva algo de inovador, algo de novidade que seja sempre por conta da saúde do paciente. Porque uma coisa é muito clara, sempre que se hace um tratamento endodôntico, ele tem repercussão sistêmica. Assim como a lesão periapical tem repercussão sistêmica. Em Brasil temos um instituto do coração que há 3 anos publicou uma investigação onde mostra que 40% das endocardites bacterianas eram em pacientes portadores de lesão periapical. Esses focos o foco de infecção, uma vez que é o ligamento periodontal, é a sangue que leva e traz todo o nutriente dental, é claro que toda esta endotoxina já foram vistas em ossos, em rinhões, em coração e muitas vezes no cérebro. Por conta de vários estudos. E as pessoas muitas vezes creem em lesões refratárias. Não existe lesões refratárias. As lesões são mal hechas, mal manipuladas, mal instrumentadas. A única parte que não está em nossa capacidade são os niños que têm debilidade orgânica. Ou seja, pacientes adultos e niños que têm anemias inadequadas, diabetes não controlado, alcoolismo, tratamentos oncológicos, que são pacientes que têm doenças autoimunes, que são pacientes que muitas vezes o prognóstico não é muito rico, não somente por conta da instrumentação, da técnica, mas da saúde do paciente. E isto é muito importante quando vamos tratar uma situação de endodôncia, particularmente em dentes com grandes lesões periapicais, que é um enxame, uma quantidade de endotoxina que faz muito mal ao paciente já enfermo. Eu queria dizer a vocês, para encerrar essa classe, que existe uma parte de vitalidade pulpar que aqui não é traído, porque classe que não é presencial, muito larga, a experiência me mostra que não é muito produtiva, classes muito largas que não sejam presenciais. Mas existe uma parte que eu queria deixar como mensagem para vocês, que é tão importante quanto a lesão periapical é a endodôncia conservadora, por conta da pulpotomia, que vocês sempre que puedan, devem e podem fazer com êxito de 95% de êxito. O que quero terminar é dizendo que em nosso curso de pós-grado, em nossa maestria, tentamos sempre ensinar o aluno que o paciente a última coisa que você mira é a peça dentária. A princípio, o paciente entra, você vai fazer uma anamnese rápida e rica, um exame clínico, um exame radiográfico, e depois você vai evaluar a peça dentária. E fazer com que esse paciente haga sempre um tratamento biológico.
Por quê? Como hablam os oncologistas, a enfermidade do futuro, do próximo século, será o câncer. E nós temos que utilizar medicações biológicas, sempre biológicas, porque o paciente vem para curar, e para curar, não para... sempre por conta da biologia.